Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje irei entrevistar Jaxele Gouveia do Carmo. É uma executiva com uma experiência sólida na área de recursos humanos, liderança de equipe, gestão de processos, planejamento estratégico, recrutamento, retenção, qualificação. Gente, enfim, é muita coisa. E nós vamos falar hoje sobre governança corporativa e governança familiar, que é um assunto da hora, é um assunto que hoje faz toda a diferença no agronegócio, e daqui a pouquinho ela vai explicar pra gente o que é essa história de governança. Tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo, Divino. Obrigada. É um prazer sempre vir bater um papo com você. A gente se encontra sempre, né? Oportunidade de conversar. Estar aqui para mim é muito prazeroso porque, já te disse, eu vivo o agronegócio há muitos anos, né? Então, fazer parte da construção, do crescimento do agro em Rio Verde, na nossa região, assim, é um orgulho. Além de trabalho, é muito orgulho. Você entrou no agro por acaso ou não? Você já vinha de uma história com agronegócio? Eu iniciei a minha carreira, eu comecei desde muito cedo a trabalhar e a minha carreira começou em RH no comércio, varejo. Certo. E logo, em 3 anos, eu tive a oportunidade já de conhecer um pouco mais o agro e me inserir. Aí foi amor, paixão aí eu não quero sair mais. Essa coisa de entrar começar a trabalhar com RH também, foi opção ou foi assim, nossa, apareceu uma vaga de emprego ali, tô precisando e vai ser isso mesmo? Como é que foi? Não, foi opção. Eu sempre trabalhei desde muito cedo em organizações, empresas, áreas administrativas, financeiras. Isso me possibilitou ter uma boa percepção de negócio, né, de gestão empresarial. Eu sou psicóloga de formação, mas as pessoas que me conhecem sempre falam, né, parece ser administradora, porque eu gosto muito de falar de negócio. E quando eu iniciei a psicologia, no 3º período eu tive contato com a psicologia organizacional. E quando eu soube que eu podia atrelar toda essa paixão por pessoas, por ser humano, ainda dentro das organizações, aí já foi uma decisão de início. Então, desde sempre eu decidi atuar nesse segmento que são as organizações, empresas. Acho que uma coisa legal que aconteceu nos últimos, 10, 15 anos, é que as pessoas começaram a ter uma importância muito grande nas empresas, né? Porque antigamente você era contratado, você era o empregado. Hoje nem esse nome usa-se mais, né? Sim, é isso mesmo. Início, eu acho que a concorrência, o crescimento, a globalização, a tecnologia, a mudança nas gerações nos trouxe muito isso. Hoje não tem mais como a gente não olhar para o ser humano e olhar somente para o resultado, né? A gente está vivendo agora uma pandemia e o Brasil já era o 3º maior, o 3º país que mais tinha problemas de saúde mental dentro das organizações e hoje ele lidera, é o país que tem mais pessoas depressivas no mundo. Então, essa pandemia, tudo isso nos trouxe um olhar ainda maior para cuidar das pessoas, né? Para olhar o ser humano. E aí sim, com a satisfação e tudo mais, a gente conseguia atrelar o resultado e o negócio. Então, intensificou, precisa de olhar muito para isso, mas cada vez mais os empresários, as empresas, os produtores estão focados nisso. O que aconteceu com o brasileiro? Um povo sempre tão alegre, tão para cima, que foi assim... A gente era até exemplo pro resto do mundo, né? O pessoal, o europeu chega no Brasil, o americano chega no Brasil, assusta com esse povo alegre e tal. Por que esse povo está tão depressivo agora? Então, acho que é um conjunto, né, de uma pressão. Eu acho que a tecnologia nos trouxe muito isso. Eu acho que a gente vive num piloto automático. Nós acordamos e pela manhã a gente já
ao invés de levantar, esticar o corpo, você já pega o celular e vê se teve alguma mensagem na madrugada. Sabe que eu falei isso pra minha esposa ontem? Eu falei, a gente acorda trabalhando, antes de tomar café da manhã já está trabalhando. Exatamente. Então, a tecnologia, elas deixou a gente muito escravo. E a gente passa horas e horas no TikTok, no Instagram, e a gente deixa de olhar pra gente. E eu sempre falo muito que nós somos responsáveis por nos conectar numa vibração e numa frequência que seja bacana pro nosso corpo, pra nossa mente, pra gente ter um equilíbrio emocional. E quando a gente deixa de olhar pra isso, a gente vai adoecer. Porque a gente não olha para a nossa mente, mas infelizmente quando o nosso corpo fala, eu estou precisando de ajuda, que aí vem um problema físico, às vezes a pessoa não vê a depressão, mas às vezes ela para de andar e é por motivos psicológicos e ela começa a olhar. Então, nós seres humanos, infelizmente, deixamos de nos cuidar, deixamos para o último lugar da fila. E isso, né, vai somatizando, e cada vez mais as empresas, os trabalhos no geral, vão consumir mais da gente, né? E se a gente não souber o limite, a gente vai acabar adoecendo cada vez mais. E até que ponto isso traz um reflexo na produtividade no trabalho? Nós temos dentro das empresas, né, dentro do âmbito rural, de qualquer lugar, mais intensificamente dentro das organizações, hoje uma doença muito triste que chama síndrome de burnout, né? E às vezes a pessoa ainda nem sabe que ela está com isso, mas ela está com a fadiga, ela tá triste, ela acorda desmotivada, não tendo vontade de ir para o trabalho. Às vezes o chefe não para ouvi-la, para perguntar, não olha para a pessoa. E isso reflete diretamente na produtividade, né? É algo que ela conseguia entregar em 3 horas, ela vai gastar agora 6 horas, porque todo o processo de insegurança, tristeza, estresse, vai fazer com que ela produza menos, vai fazer com que ela erre mais. Então, influencia diretamente no resultado. O que é essa tal de governança corporativa que parece que a gente não ouvia falar nisso há pouco tempo atrás, e agora o tempo inteiro está ouvindo. Isso mesmo. A governança é um tema que ela surgiu não tem muito tempo, né, com essa necessidade de toda a organização acho que olhando para o produtor rural, né, as coisas mudaram muito e hoje é necessário que se olhe para todos os processos como uma forma de uma gestão de uma empresa mesmo. Então a governança, ela vai trazer processos que vão apoiar os produtores rurais na direção e monitorar, vão ajudar a estabelecer um bom relacionamento entre os sócios, né? Geralmente é muito comum a gente encontrar famílias nos negócios rurais. Muito comum. Trabalha-se a parte de conselhos, né? Conselhos de gestão, conselhos de família, conselhos de administração. A governança também traz uma organização das definições dos papéis de cada pessoa, de cada sócio, de cada membro da família. A governança, ela sempre é vista em 3 ciclos, que é a família, que é o patrimônio e que é o negócio. Então, como você organizar essas 3 áreas de forma que o seu negócio continue sendo sólido, perpétuo e que não traga tanto sofrimento, tanta dor, assim, no dia a dia? Aí eu te pergunto, como consolidar essas 3 áreas? Quando a gente olha para a governança, a gente vai primeiro estudar, né, o que é a cultura, quem são esses sócios, de onde tudo se iniciou, e a gente vai construindo junto com a propriedade todas as práticas, e essas práticas, elas estão subdivididas em pilares, que é olhar para esses sócios, olhar quais são as afinidades, como que está o peso de responsabilidade de cada um deles, quais são os conselhos que são necessários, e aí de acordo com o tamanho da propriedade, de acordo com o objetivo, para onde eles querem ir.
criar as diretorias, né? Quais são esses pilares de diretoria, quais são os órgãos de controle que são necessários, né? Quando a gente inicia uma atividade rural, a gente vai fazendo tudo conforme a gente conhece, né? Conforme é o modelo mais confortável para a gente. Com o crescimento é que os produtores entendem a necessidade de se implantar uma governança familiar. E quais são os órgãos de controle, quais são as condutas, né, que são importantes ali dentro do negócio. Em que momento, você falou assim, quando começa a crescer, tal, ele começa a entender isso. Em que momento que isso se torna importante para ele? Eu acho que é importante que essa necessidade venha assim, tá pesado. Tá com dor agora, porque eu tô trabalhando mais do que o outro sócio, né? Geralmente tem irmãos, geralmente pode ser cunhados, enfim, genros, né? Ou noras. Então, e filhos. Isso, exatamente, você falou um ponto muito importante, que às vezes essa necessidade surge quando começa a sucessão. Né? Porque a gente tem um ditado popular que fala pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, né? Quando os filhos vão inserindo, né, no negócio, eles conseguem identificar essa necessidade. Em que momento que a governança trabalha a questão do conflito de gerações? Porque é muito comum, né? O pai já tem 20 anos, 30 anos que ele está naquela atividade, ele conhece com a palma da mão dele, né, tudo que ele faz ali. Aí de repente chega um filho, muitas vezes que é recém-formado num curso de agronomia, e começa a querer mudar conceitos, começa a querer mudar algumas coisas. Onde é que entra a governança aí? Exatamente, é isso mesmo que acontece, e quando essa sucessão não é bem feita, e aí sim, por isso que nós temos os pilares, e um deles é as condutas, como as coisas serão resolvidas, quais são os padrões de gestão que vai existir. Então, assim, quais são os processos que vão existir dentro do negócio? Existem processos financeiros, existem processos comerciais, existem processos de RH. Então, vai ser necessário a gente ter reuniões, né? Então, a gente vai trabalhar com eles, qual que é essa necessidade de montar esses conselhos. As decisões mais estratégicas, elas precisam ser tomadas em conjunto, e aí a gente vai criando os termos de condutas. Então, em um processo de governança, a gente coloca tudo. Por exemplo, às vezes pode existir uma área, um neto começa a colocar, fala, comprei um cavalo, vou colocar aqui. Comprei mais um cavalo, vou colocar aqui. Existem outros membros da família que olham e falam, mas eu também quero, fulano pode. Então, até esses pequenos detalhes que podem começar a gerar algum conflito na entrada desses sucessores, na entrada de novas gerações, é tratado. E é tudo muito esclarecido. Existem fases dentro de um processo de governança que pode ser necessário a entrada de um consultor externo junto com a família para resolver conflitos. Para mostrar que aquilo ali não é a fazenda do avô, lugar de lazer, mas que é uma empresa. Que é um negócio, exatamente isso. Que tem regras, que tem processos, que tem padrões, que tem modelo de gestão, que existem prestações de contas, inclusive. Não é fácil não. E como que é para o produtor rural, de repente, vir alguém de fora entrando para... Bom, vou até usar uma expressão, nem sei se é correta, talvez você tenha até uma expressão melhor para me ajudar. Alguém de fora para chegar e dar palpite no negócio dele. É isso mesmo. É uma questão muito sensível e, igual você falou, Jaque, parece que a gente começa a escutar isso agora. E é verdade. Porque principalmente, né, as pessoas que estão ali há mais tempo, e eu dou toda a razão, eles têm histórias lindas, eles construíram ao longo de muitos anos, sendo anotado no caderninho que está embaixo do braço, dentro da gaveta, e eu te falo até mais, dentro da memória, porque eles têm uma memória. E sempre deu certo, eles conseguiram trazer o negócio até agora, né? Eles conseguiram crescer muito, então é difícil deles entenderem essa ideia de ter alguém de fora, jovem, né? Muitas das vezes, consultorias que tem profissionais jovens que vai ali meter o bedelho no negócio, dar sugestões e falar como tem que ser de agora em diante. Então,
um primeiro ponto é haver uma conscientização da importância, da necessidade, se realmente está no momento certo, né, de implantar um processo de governança corporativa. Mas se eles não estiverem preparados para receber o processo, possivelmente não é realmente o momento, porque pode se implantar, pode se escrever os processos e aí não ter continuidade, né? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Digamos que tem um produtor rural que esteja nos ouvindo agora e falou, puxa vida, eu preciso disso que a Jaxele está falando, porque eu estou sentindo que está pesado, eu estou sentindo que a coisa não está fluindo do jeito que eu queria. Qual é o primeiro passo? Eu acho que de fato conversar e entender um pouco mais o que a governança pode levar de benefício para ele. Entender o nível de maturidade que toda a parte da organização dele está nesse momento. Ter um olhar para os processos, o que já existe processo, né? Porque para a gente implementar uma governança corporativa, a gente tem que ter pelo menos um básico, que é olhar para ter organização da parte de finanças, porque vamos supor que a gente defina que vai ter uma reunião mensal ou uma reunião trimestral de prestação de contas para os sócios, onde os gestores vão apresentar. Eles precisam de relatórios, precisam de números, de informações para que sejam tomadas as decisões. Então a gente precisa de ter uma base ali, um software de gestão, um plano de safra para você conseguir olhar se o seu planejamento foi atendido, olhar o que mais você pode melhorar no seu planejamento, na sua execução para você trazer mais resultados. Tudo isso é discutido nessas reuniões de acompanhamento. Mas para que a gente vá para a reunião, a gente precisa de ter processos. Então, assim, olhar essa maturidade, né? Entender um pouco mais e olhar a maturidade. Eu sou do ponto muito prático, então eu sempre falo que a teoria nem sempre aplica, né, na prática. Então, cada modelo tem que ser personalizado para a necessidade do produtor. Como é que eu vou saber, eu como produtor rural, como é que eu vou saber se eu preciso do trabalho da Jaxele ou não? Eu acho que ele precisa eu acho assim, tá faltando alguma coisa. Eu preciso de ajuda, né? De novo, tá pesado, eu sinto que eu estou com mais responsabilidade, tá sobrando mais coisa para mim do que para os outros. Tô com dificuldade de chegar ou no meu irmão ou em qualquer outra pessoa que faça parte da sociedade e de falar alguma coisa por medo, ou se já existir alguns tipos de conflito entre os familiares. Ou, às vezes, nem tem sociedade, eu tenho, né, uma empresa e eu quero fazer uma organização, eu tenho uma propriedade, somente eu que planto, mas eu tenho um gerente que, às vezes, não está conseguindo fazer a gestão, não está conseguindo contratar o time, treinar o time. Então, surgiu algum desconforto em relação a pessoas ou a processos, talvez seja interessante bater um papo. Acontece das pessoas começarem um processo de aprendizado, de treinamento, de implantação da gestão e de repente jogar tudo pro alto, faz 30 difícil demais da conta, vou voltar para o que eu era. Com certeza acontece. Acontece? Principalmente se as pessoas que iniciou todo o processo, às vezes sair ao longo do tempo, né? Então, se você não tem os processos estabelecidos, escritos, com padrões, as outras pessoas que entrarem já vão ter perdido o processo. É porque acontece muitas vezes, principalmente em propriedade rural, de as pessoas trabalharem por safra, por período, né? Às vezes não é aquela coisa assim de ficar uma sequência, né, de meses, de anos, né, no mesmo local, na mesma fazenda, né? E aí, mudou a equipe, tem que fazer tudo de novo? Se você tiver uma organização processual, não, até porque você precisa também de reter as pessoas chaves do seu negócio. Exatamente. Não pode deixar isso vulnerável para que você perca os seus talentos, a sua mão de obra. E aí, Divino, por isso da importância da governança familiar, porque muitas das vezes
A gente vê muito quebra de sociedade. Às vezes o patriarca ali conseguiu criar tudo, tem 3 filhos. Quando esses filhos começam a gerir o negócio, as coisas se desfazem. A gente vê isso não só no âmbito rural, mas também no âmbito, né, empresarial, de negócio, de empresas. Eu acho que até mais. Até mais. E quando você olha para uma gestão que ela tem uma governança, você vai blindar o seu negócio. Então, esse é um dos principais objetivos da governança, é blindar, dar solidez, dar continuidade, gerar conforto para que as pessoas consigam fazer uma sucessão bem feita, que tenha cultura, né? Que a gente sempre olhe para a essência de tudo como foi construído e que a gente consiga dar continuidade nesses processos, porque com certeza existiram muitas coisas boas ali para ter dado certo até o momento. Então é criar os processos para que essas coisas continuem de forma segura. Quando a gente fala de agronegócio, muitas vezes passa-se a impressão que agronegócio está restrito à fazenda, da porteira para dentro. Só que Rio Verde, se for analisar, quase todo mundo aqui é agro, porque a empresa, a indústria é agroindústria, né? O que tem de empresa aqui que vende alguma coisa que é necessário para o produtor ali, enfim, meio que todo mundo depende da agricultura. O seu trabalho, ele está restrito da porteira para dentro ou não? Por exemplo, a pessoa tem uma empresa aqui na cidade. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma ferragista. Eu tenho uma ferragista e a coisa não está do jeito que eu quero e tal. A Jaxele Gouveia consegue fazer um trabalho ali da mesma forma que faz para o produtor rural ou não? Meu trabalho é só para o produtor. Nós atuamos em todos os segmentos de negócio, desde comércio, hoje eu tenho empresas construtoras na área civil, então a gente atua para todo, é claro que por já estar dentro do agronegócio há bastante tempo, o maior número de clientes é do agronegócio, né? Tanto de empresas, indústrias, sementeiras, revendas, mas a gente consegue apoiar qualquer negócio dentro de todos os processos relacionados a pessoas. Gostei. Chegamos ao final. Como é que o povo te acha? Me acha no Instagram, @jaxele.gouveia, pelo meu celular, 99641-5220. Repete aí novamente, por favor. 99641-5220. Gente, na hora de escrever Jaxele, eu tinha uma dificuldade com esse nome seu. É Jackcely. Acertei? Acertou. Oh, coisa boa. Jaxele, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui no programa. Volte outras vezes, porque conteúdo você tem demais. Eu tenho certeza que as pessoas querem absorver esse conteúdo que você tem. O programa está à sua disposição. Obrigado, viu? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.